Olá, sou Ana Cláudia dos Anjos, hematopediatra, e gostaria de falar sobre a doença falciforme do ponto de vista pediátrico. Falando rapidamente da fisiopatologia da doença, tudo começa pela troca de dois aminoácidos, o ácido glutâmico pela valina, na posição 6 do gene da beta-globina. É como se trocássemos duas letras de um texto e esta troca mudasse o sentido de sua mensagem. Esta alteração determina a polimerização da hemoglobina S no momento em que ocorre a deoxigenação do eritrócito. Quando uma grande quantidade de polímeros da hemoglobina S acumula-se dentro do eritrócito falciforme, ocorrem injúrias celulares e os eritrócitos danificados causam o fenótipo da doença falciforme, caracterizado por anemia hemolítica e vasoclusão. Estas alterações resultam em distúrbios agudos e a recorrência destes acarreta a disfunção orgânica crônica e progressiva dos órgãos. A longevidade destes indivíduos vem apresentando aumento nas últimas décadas e isto se deve a algumas medidas diagnósticas e de prevenção das complicações da doença. Destaco inicialmente a triagem neonatal. O diagnóstico precoce da doença, através do teste do pezinho, proporciona a oportunidade para a instituição de medidas preventivas, como o uso da antibiótico-terapia profilática, vacinações específicas e orientações aos pais ou responsáveis quanto às intercorrências clínicas, reduzindo significativamente a morbimortalidade na infância e adolescência. É de extrema importância que, uma vez diagnosticada a doença falciforme, que esta criança seja inserida num acompanhamento clínico especializado, regular, realizado por equipe multiprofissional, compreendendo equipe médica, enfermagem, psicologia, serviço social, odontologia, fisioterapia, nutrição e etc. Ao longo do segmento clínico, são fornecidas informações sobre a doença, são observados e registrados os achados físicos e valores laboratoriais basais, que serão confrontados em situações de intercorrências. São checadas as realizações das vacinas específicas que são contra pneumococo, meningococo e hemófilos influenza. A partir dos 2 meses de idade, é iniciada a antibiótico-terapia profilática com penicilina, que pode ser administrada na forma oral ou intramuscular. A penicilina oral é realizada a cada 12 horas diariamente e na forma intramuscular a cada 21 dias. A profilaxia deverá ser mantida até os 5 anos de idade. É importante a reposição do ácido fólico, matéria-prima da hemoglobina, que é excretado em maior quantidade pela urina, decorrente da hemólise acentuada. É importante também a realização da fenotipagem das hemácias do paciente logo nas primeiras consultas, no sentido de oferecer unidades de concentrado de hemácias maximamente compatíveis com as do paciente, evitando assim a aloimunização após transfusões sanguíneas recebidas ao longo de sua vida. É durante o segmento clínico que o uso da hidroxiureia será oferecido para aqueles pacientes que apresentam sinais de gravidade da doença. Este medicamento aumenta a produção da hemoglobina fetal, protegendo o paciente de novos episódios vasoclusivos. Os principais sinais e sintomas clínicos de alerta que necessitam de atendimento clínico imediato são levados ao conhecimento dos pais ou responsáveis. São eles: temperatura maior ou igual a 38,5 graus Celsius de temperatura, dor que não alivia após medidas domiciliares, dor abdominal associada a distensão abdominal e aumento agudo do tamanho do baço, sintomas e sinais neurológicos, mesmo que transitórios, aumento significativo da palidez, cansaço ou letargia, priapismo com persistência de mais de 2 horas sem resolução após medidas domiciliares, vômitos ou diarreia significativa. Vamos falar agora sobre as características clínicas das principais complicações da doença falciforme
na faixa etária pediátrica. Anemia. A maioria dos pacientes evoluem com anemia crônica moderada decorrente da hemólise crônica. Episódios de anemia aguda severa podem ocorrer decorrente de 2 eventos principais. Anemia plástica, secundária à infecção pelo parvovírus B19. É um processo transitório caracterizado por reticulocitopenia, com hipoplasia importante dos precursores eritróides. A necessidade de transfusão de hemácias na maioria das vezes, até a resolução espontânea da infecção. O sequestro esplênico agudo também leva à anemia aguda severa e é caracterizado por queda da hemoglobina maior que 2 gramas por decilitro do nível basal do paciente e aumento do baço em mais que 2 centímetros do rebordo costal esquerdo devido ao aprisionamento das hemácias na circulação esplênica. É considerado urgência clínica e segunda maior causa de morte em crianças portadoras de doença falciforme. E o tratamento consiste em transfusão de concentrado de hemácias em alíquotas menores, de 5 a 10 ml por quilo, uma vez que após a transfusão, o baço devolve paulatinamente o volume de sangue aprisionado para a circulação. Pelo alto índice de recorrência do sequestro esplênico e de seu potencial de mortalidade, após estabilização do paciente, deverá ser programada a esplenectomia no curto prazo, com a atualização das vacinas contra bactérias encapsuladas antes da cirurgia, e instituição de antibiótico-terapia profilática com penicilina após o procedimento. A informação sobre o sequestro agudo do baço aos responsáveis pelo paciente falciforme, como, por exemplo, o estímulo à palpação do baço no domicílio, são medidas simples que podem salvar vidas. Crises álgicas. As crises de dor são os eventos de vasoclusão mais comuns em todas as idades e a maior causa de hospitalização. Na primeira infância, caracterizam-se pela síndrome mão-pé e dactilites, devido ao processo inflamatório no periósteo, do metacarpo e metatarso. Os episódios das crises álgicas podem durar horas a dias, nem sempre sendo possível reconhecer algum fator desencadeante, como exposição ao frio, desidratação, hipóxia, infecção, exaustão física e etc. É uma experiência complexa que se relaciona fortemente não só com os fatores fisiopatológicos, mas também com fatores psicológico, social e cultural. O manuseio racional e efetivo da dor falciforme inclui avaliação global, utilização de métodos farmacológicos e não farmacológicos, planejamento amplo para segmento longitudinal do paciente. A avaliação global é o degrau inicial para um efetivo manuseio da dor. Deverá ser realizado antes do início da analgesia e periodicamente após esta. Questões como intensidade, qualidade, localização, duração e radiação, fatores que aliviam ou agravam a dor, devem ser caracterizadas junto ao paciente. Escalas que avaliam a intensidade de dor, como escala visual, verbal, numérica ou de Wong-Baker, são de grande ajuda. O relato dos membros da família do paciente, quando possível, é também importante. A observação dos sinais vitais, como frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, é de grande auxílio, pois frequentemente estão alterados, servindo como parâmetro na avaliação da resposta à terapêutica utilizada. As avaliações subsequentes da dor permitirão manipular a dosagem do esquema terapêutico empregado, identificar os eventuais efeitos colaterais do tratamento ou ainda reconhecer complicações da doença que irão permitir uma intervenção para modificar o plano de tratamento quando necessário. O manuseio da dor. As normas orientadoras da Organização Mundial de Saúde para o tratamento da dor usam uma abordagem em 3 níveis. Nível 1, dor leve. Nível 2, dor moderada. Nível 3,
dor severa. Os diferentes tipos de analgésicos são classificados em função de cada uma das 3 fases desta estratificação. A terapêutica da dor deve ser iniciada no primeiro nível, geralmente iniciada em domicílio e gradualmente aumentada caso o controle da dor seja insuficiente. O nível 1 contém os designados analgésicos convencionais, menos potentes, como aspirina, dipirona, paracetamol, em associação com anti-inflamatórios como o ibuprofeno. O segundo nível engloba os analgésicos de potência intermédia, também designados por opioides fracos. A codeína é um exemplo. Estes 2 níveis de fármaco podem ser usados em associação nos casos de gravidade intermédia. O nível 3 contém os analgésicos mais potentes, os ditos opioides fortes, sendo o produto de referência a morfina. Após melhora da dor, é recomendado reduzir as doses do analgésico, mantendo-se os intervalos, até controle adequado e suspensão da medicação. Deve-se ter extremo cuidado com a associação de drogas, pois pode ocorrer potencialização de seus efeitos colaterais. É importante o conhecimento farmacológico dos mecanismos de ação das drogas ao associá-las e manter a observação clínica constante. Tratamento de suporte. Manter o paciente confortavelmente aquecido. Caso o paciente apresente vômitos, garantir a administração de antieméticos e hidratação intravenosa de manutenção. Realizar massagem e calor no local da dor. Infecções. É a maior causa de mortalidade da doença falciforme. Isto se deve principalmente ao fato do desenvolvimento da asplenia funcional, que 94% dos pacientes apresentam aos 5 anos de idade, levando à deficiência da opsonização das bactérias encapsuladas. Outro fator predisponente à infecção nestes pacientes são as áreas de infarto tecidual, decorrentes do efeito fisiopatológico da doença, que propiciam o surgimento de focos de infecção. Defeitos na ativação do sistema complemento e deficiência do zinco também são apontados como fatores predisponentes à infecção. Ações preventivas, como a instituição de vacinas contra pneumococo, hemófilos influenza e meningococo, e da profilaxia com penicilina até os 5 anos de idade, apresentaram impacto importante na redução da mortalidade infantil por infecção. A febre no paciente falciforme deve ser considerada como urgência clínica pelo risco de sepse e motivo de hospitalização para os menores de 3 anos de idade. O uso empírico de antibiótico de amplo espectro deve ser considerado. Nas infecções com foco evidente, a antibiótico terapia deverá ser direcionada. Em caso de pneumonia, a associação com macrolídeo deve ser feita pela incidência aumentada de clamídia e micoplasma. Em casos de osteomielite nos pacientes falciformes, o patógeno mais comum é a salmonela, seguido pelos Staphylococcus aureus e gram-negativos entéricos. Acidente vascular cerebral. Uma das principais complicações da anemia falciforme no início da vida é o acidente vascular cerebral, causado por estenose e oclusão de grandes vasos. A anemia causa aumento da velocidade do fluxo sanguíneo cerebral, além dos danos ao endotélio, causando dano vascular cerebral. O aumento da velocidade do fluxo cerebral pode ser demonstrada pelo ecodoppler transcraniano. Eventos neurológicos subclínicos e infartos silenciosos são ainda mais comuns do que o acidente vascular cerebral evidente. O risco de ter um primeiro acidente vascular é de 11% até os 20 anos de idade, 15% até os 30 anos de idade e 24% até os 45 anos. Anormalidades cognitivas ocorrem em pacientes com doença falciforme e com doença vascular cerebral. A prevenção primária do acidente vascular cerebral é possível através da triagem de pacientes entre 2 a 16 anos de idade, usando o Doppler transcraniano, ferramenta diagnóstica que detecta velocidades anormalmente aumentadas
do fluxo cerebral e transfundindo aqueles que possuem alto risco para o acidente vascular cerebral. Síndrome torácica aguda. Episódios dolorosos precedem a síndrome torácica aguda em 10 a 20% dos casos. Caracterizada por febre, dor no peito, dispneia, tosse, hipóxia e um novo infiltrado pulmonar, esta complicação, por vezes letal, afeta mais da metade de todos os pacientes com anemia falciforme. É a segunda causa mais comum de internação hospitalar. A síndrome torácica aguda é frequente em crianças, tendo evolução geralmente benigna, mas é considerada complicação grave da doença. A etiologia pode ser decorrente de infecção, infarto pulmonar, embolia pulmonar ou uma combinação delas. Por isso, o tratamento deve ser abrangente. Priapismo. Mais comum na fase da adolescência e fase adulta, podendo ocorrer na infância e consiste na ereção dolorosa do pênis. Se, com medidas domiciliares, como esvaziamento da bexiga, analgesia, não houver melhora, é importante que o paciente procure atendimento médico, pois a duração prolongada pode levar à impotência sexual e outras sequelas. Osteonecrose. A osteonecrose das articulações de ombros e quadril afetam grande parte dos pacientes portadores de doença falciforme. O quadro é insidioso e progressivo, atingindo o colapso da articulação em mais ou menos 2 anos. Geralmente, a dor está presente na articulação afetada e proximidades, podendo também ocorrer espasmos musculares. São necessárias intervenções precoces, pois é uma complicação que pode levar à deficiência física. Úlceras de pernas. Quase 5 a 10% dos pacientes com idade maior que 10 anos apresentam esta complicação. As úlceras, geralmente maleolares, são superficiais e pequenas, tornando-se grandes e profundas, causando dor. É de difícil tratamento, sendo o controle local de inflamação e infecção as medidas terapêuticas principais. Colelitíase. A colelitíase é consequência do turnover acelerado do pigmento bilirrubina, derivado da anemia hemolítica, podendo ocorrer na primeira década de vida, principalmente a partir dos 6 a 7 anos de idade. A realização de ultrassonografia abdominal a partir dos 6 anos de idade é recomendável para seu diagnóstico. A morbimortalidade na doença falciforme vem diminuindo nas últimas décadas, aumentando a expectativa de vida destes indivíduos. Isto se deve principalmente ao segmento clínico regular e medidas preventivas. Portanto, é de suma importância que todas as medidas preventivas sejam realizadas no período da infância e da adolescência para que estes indivíduos cheguem à vida adulta com melhor qualidade de vida. Obrigada.